Muito tranquilo, né? Hoje você está aprendendo mais sobre a Lei 12.037. Nós já estamos falando aqui da exceção, né, no artigo 3º da lei, e ele é muito claro, né, onde ele trata de todo o aspecto legal. Tudo bem com você? Tranquilo? Se você gosta de estar aqui, é porque você gosta de estudar. Então, se você gosta de estudar, recebe um pouco mais aí. Olha só, o inciso 5º. Constar de registros policiais o uso de outros nomes diferentes das qualificações. Ou seja, isso aqui normalmente se dá por consulta. No momento da consulta, né? No momento da consulta, destacou que é diferente, a consulta observou que o nome é diferente, tem que ser feito. Tem que ser feito para que o processo, né, seja executado com qualidade. E aí apurar a verdadeira identidade desse indivíduo, ok? Presta atenção. Inciso 6º. O estado de conservação ou a distância temporal ou da localidade da expedição do documento apresentado impossibilite a completa identificação dos caracteres essenciais. Isso aqui é que eu digo, olha só. RG antigo. RG antigo. Pessoas mudam, correto? Pessoas ficam carecas, pessoas podem até, com o passar do tempo, ganhar outras características, elas podem engordar. As mulheres, então, camaleoas, elas podem pintar o cabelo, cortar, crescer, né? Enfim, você pode ganhar características em relação ao tempo. E essa temporalidade é uma preocupação do legislador aqui, ok? Por quê? Vai ficar diferente do documento de identidade e da pessoa, ok? Então, há uma diferença entre a pessoa e o documento, ok? Por causa da temporalidade. E se isso acontecer, o meu conselho para você é o seguinte, esteja sempre renovando o seu RG, ok? Um período de que haja, né, proximidade, um período muito próximo, para que você apresente um documento consistente. O que seria um documento consistente? Um documento onde você observa o documento, né, e observa o portador do documento e diz que esse realmente, visualmente, pertence, né, a esse indivíduo. Agora, o que acontece? Botelho, eu quero o meu RG, porque o meu RG, eu estava bonitão, eu tinha 15 anos. Não tem problema se eu estou com 70 anos. Meu RG é bonito, eu gosto dele porque está com a minha fotografia. E outra, a própria lei permite. Olha, deixa eu te dar um conselho, o Botelho vai te dar um conselho, meu irmão, olha só. Eu sei que você não está enganado, eu sei que você não está errado. A lei realmente te permite ter esse documento. O problema é que algumas instituições vão querer mais de você. A própria Polícia Federal, para você ter uma ideia, ela não recebe documento com mais de 10 anos. Ela quer proximidade temporal para dar exatidão à identificação. Se é um processo que começa, né, ele tem começo, início, meio e fim, eu estou dizendo para você, a identificação deverá se compactuar, ela deverá estar muito próxima, porque o indivíduo ele vai mudando ao longo dos anos. E se o processo tem que ser perfeito, né, se o processo é perfeito, já começa na comparação do indivíduo próximo à proximidade também da expedição do documento. Não há erro. Identificação, né, ela é feita com mais proximidade, mais próximo da equidade, mais próximo da igualdade do indivíduo, ok? Então está aí o aspecto da lei, né, quanto à conservação, né, ou à distância, né? Lembrando que não fala só da distância, fala também da conservação. Então, portanto, você que esquece RG aí dentro da calça e bate na máquina de lavar, toma muito cuidado, tá ok? É o conselho do Botelho para você, toma cuidado, anda com esse documento em lugar seco, tira da calça para lavar, de preferência deixa ele num lugar específico todos os dias, para que você possa ter um documento íntegro, né? E no momento que você precisar, né, possa servir para a sua identificação. Observe o parágrafo único, olha só. As cópias, isso aqui é muito importante também, tá? As cópias
dos documentos apresentados, as cópias dos documentos apresentados, deverão ser acrescentados, ajuntados, ficar juntos, anexos ao auto de inquérito. Novamente ele aqui, ó, o auto de inquérito, aquele mesmo documento, presta atenção, o mesmo documento que é o documento que a autoridade policial vai presidenciar, ok? O presidente do inquérito policial, o delegado. Perfeito. Ou outra forma de investigação, ainda que consideradas insuficientes para identificar. Ou seja, o indiciado, o documento está bom, está ruim, vai para o inquérito. Documento está ruim, vai para o inquérito policial. Documento está bom, vai também. Ok? As cópias deverão ser ajuntadas ao auto de inquérito, ou seja, o que possuir de elementos de identificação é essencial, é necessário que seja também anexado ao auto de inquérito, ao inquérito policial. Vamos observar aqui agora o artigo 4º da lei. Quando houver necessidade de identificação criminal, a autoridade encarregada tomará as providências necessárias para evitar o constrangimento do identificado. Constrangimentos, porque a lei é muito clara, ela diz que ninguém deverá ser submetido ao constrangimento. O que eu entendo? Olha só, observe. O constrangimento está em se divulgar informação, o constrangimento está em se expor, o constrangimento está em mostrar, ou simplesmente alegar dúvida na frente de terceiros. Presta atenção, se isso não acontece, a autoridade tomou cuidado. Principalmente, que esse processo se dê, principalmente na hora da coleta, no momento da coleta das impressões digitais e da fotografia, que ele se dê em lugar reservado, separado do público, ok? Dos outros civis. Isso é necessário, ok? Então, está aqui, muito tranquilo, o artigo 4º da lei, você aprendeu também acerca da distância, da conservação, mantenha seu RG conservado e, se possível, mantenha muito próximo a data de sua emissão a data atual da sua idade, do seu aniversário. O aspecto temporal também é muito importante. Observe, olha só. Vamos ver o que inclui nesse processo? Vamos ver. A identificação incluirá o processo de duas formas. Olha só os primeiros aspectos aqui, ó. As duas formas do processo. Quanto à forma, nós temos os dois. O fotográfico e também o datiloscópico. O datiloscópico e o fotográfico. Que serão ajuntados aos autos da comunicação. Novamente, aos autos da comunicação. Perfeito. Em flagrante ou inquérito policial, ou seja, das duas formas de entrada da informação, no flagrante ou no inquérito policial. Perfeito. Ou outra forma de investigação, ok? Parágrafo único. Na hipótese do inciso 4º do artigo 3º, a identificação criminal poderá incluir a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético. E está aí a novidade da lei. Ok? Está aí a novidade da lei. Ok? Agora entra aqui a obtenção do perfil genético. Mas olha só, há também um outro aspecto aqui. Há também um outro aspecto que nós devemos abordar nesse momento acerca dele, do perfil genético. Nós estamos falando dele exclusivamente, do DNA. Ok? O DNA nasceu agora na lei, é uma novidade, e ele vem tentando aí fazer formação de banco de dados genéticos, porém até agora ainda não foi bem sucedido. Primeiramente porque nós temos alguns termos específicos da lei, uns princípios, por exemplo, como o nemo, teneto, sedetegere. Ninguém é obrigado a formar prova contra si mesmo. Ou seja, além disso, a Constituição ainda garante que ninguém poderá ser submetido ao constrangimento. Então, somando tudo isso,
nós temos um empecilho muito grande, uma barreira, né, que contrapõe a obtenção desse perfil genético no processo de identificação. Então, observe o artigo 5º, nós vamos avançar e nós vamos tentar entender porque esse processo tem sido muito difícil, ok? Artigo 5º, a parte A, nós temos aí os dados relacionados à coleta do perfil genético deverão ser armazenados em banco de dados. E é isso que tem sido muito difícil de aplicar toda a lei, ok? E é isso que tem sido muito difícil, gerar banco de dados, né? Entenda, né, que nem sempre isso poderá ser feito de uma forma, se não de uma forma invasiva, a coleta desse material genético, ok? E, como ninguém é formado, ninguém é obrigado a formar prova contra si mesmo, né? Lembra do princípio, né? Nemo tenetur sed tegere, né? Perfis genéticos gerenciados por uma unidade oficial da perícia criminal. Perfeito. Aqui a lei já estabelece, ok? Ela já vem estabelecendo qual órgão, né? Qual órgão responsável pelo gerenciamento da informação desse banco de dados. Nesse caso, nós temos a perícia oficial. As perícias oficiais, né? Algumas dentro da Polícia Civil, outras já como órgãos independentes fora da Polícia Civil, mas dentro da segurança pública, fazem o cuidado trato dessa informação, armazenam, né, e auxiliam também no processo de pesquisa. Porém, nós vamos ver como é que a lei ela estabelece para que esse processo seja feito, de que forma ela é feito, de que forma não pode ser efetivado, né, por essas organizações. Enfim, observe, acompanha comigo, você vai entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Olha só. Nós temos então aí, no parágrafo 1º, as informações genéticas contidas em banco de dados, né, de perfis genéticos, não poderão revelar traços somáticos. Olha só, que interessante. Olha que interessante, olha só. Não poderá revelar traços somáticos e nem comportamentais, ou seja, doenças, né, doenças futuras, genéticas, e também traços comportamentais, né, relacionados à genética. Então, muito tranquilo, isso daqui não pode, não vai ser feito. Agora, exige que seja feita a determinação, né, do gênero, ou seja, do sexo, masculino ou feminino, ok? Consoante, é lógico, as normas constitucionais, internacionais, sobre direitos humanos, né, e relacionados ao genoma humano, né, e, é claro, os dados genéticos, ou seja, observando a ética, comportamento ético em relação ao assunto. Parágrafo 2º. Os dados consoantes dos bancos de dados de perfil genético terão caráter sigiloso. Olha só que elemento substancial. Isso aqui é muito importante, presta atenção. Então, terão caráter sigiloso. E a lei vai mais além. Olha só o que ela vai fazer aqui. Ela vai dizer como vai se dar a pena. Olha só, como é que vai funcionar isso aqui, ó. Quem cometer esse ilícito vai responder dessa forma aqui, ó. Civilmente, penalmente, administrativamente, né? Ou seja, aquele que permitir ou promover a sua utilização para fim diversos do previsto nesta lei ou decisão judicial. Ou seja, aquele que usar esse genoma, né, de uma forma que não seja sigilosa e de acordo com a lei, vai responder administrativamente, penal e civilmente pelo feito. Ok? Parágrafo 3º. As informações obtidas a partir das coincidências de perfis genéticos deverão ser consignadas em laudo pericial firmado pelo perito criminal. Nossa, que perfeito, devidamente habilitado. Presta atenção nisso aqui, ó, que é muito interessante, olha só. Então, não é vulgar o negócio do DNA, é um negócio sofisticado, olha só. É através de laudo pericial. E olha só, ele tem que ser firmado, ou seja, assinado por perito criminal devidamente habilitado. Mas entenda, olha só, vamos desmistificar esse negócio? Vamos lá. O que é um perito? O que é um perito? O que é um perito? Uma pessoa perita. Uma manicure, por exemplo, que está há 10 anos trabalhando, né, na profissão como manicure, né, e já recebe o nome de sei lá, uma personal styler de unhas,
uma personal styler de unhas. Então, ela conhece a tinta, ela sabe a textura, ela sabe a cor, ela sabe qual a substância química, né, que é utilizada para crescer as unhas, qual a substância química para fazer o alongamento, né? Enfim, ela tem toda a habilidade, sabe como pode ser feito o desenho, qual a técnica, qual a habilidade. Eu pergunto para você, entre um biólogo formado e uma manicure, quem está mais habilitado a falar sobre a estilização de unhas? O biólogo ou a manicure? Nada contra os biólogos, viu? Na minha família existem vários e eu amo a profissão. Inclusive, minha mãe tinha um sonho, e o sonho dela era ser biólogo. Imagine só, né? Mas vamos fazer a comparação. Quem está mais habilitado? Eu, por exemplo, não sou habilitado. Agora, com certeza, a manicure está mais habilitada que o biólogo para fazer. E essa habilitação traz a ela um novo status. Exato. Nós a chamamos também de perita nessa área. Então, ela é perita porque ela tem conhecimento notável nessa área do conhecimento. Agora entenda, se ela possui todo esse conhecimento, está habilitada para fazer algo textual e consistente sobre o assunto, sim ou não? Sim, ela está habilitada sim, ela é um profissional habilitado, ela é perita, mas ela só vai trabalhar de ofício se ela for designada para isso. E existem mecanismos legais, por exemplo, como a perícia ad hoc. Né? O juiz pode nomear essa profissional, né? Essa perita nessa área do conhecimento e designá-la para fazer esse trabalho também de forma legal. Ou seja, então, todo aquele que é geneticista, ok, e que possui conhecimento, né, comprovado na área, também passa a ser um perito nessa área também. E é de ofício a partir do momento que a autoridade o habilite, através de requisição, o designa para cumprir o papel pericial oficial. Entenda. Vamos desmistificar esse assunto para que você entenda de uma vez por todas como é que se trata, né, essa questão da lei. Vamos para o artigo 6º? Vamos para o artigo 6º? Eu sei que você está com muita vontade de estudar hoje, e eu percebo isso daqui, entenda. Eu percebo que você está com muita vontade, assim como eu estou com muita vontade de dar aula também. Eu quero que você entenda também o artigo 6º. Olha só, presta atenção. É vedado mencionar a identificação criminal do indiciado em atestados de antecedentes ou em informações não destinadas ao juízo criminal, antes do trânsito julgado da sentença condenatória. Então, antes da sentença, não divulga nada, meu irmão. Antes do trânsito julgado, da sentença homologada, não é permitido, não é vedado, não mencione nada. Ou seja, também tem um aspecto sigiloso. O texto da lei vai repetir várias vezes isso, ok? Então, a atividade de identificação criminal, ok? A atividade de identificação criminal, ela é de aspecto total, pleno, de sigilo. Ela se dá dessa forma, ok? Então, aqui fala muito claro, né? Principalmente, né, dos atestados de antecedentes. E também outras informações, ok? Outras informações. Porém, nós temos como primícia esses dois aspectos, né, para serem tratados de forma sigilosa. Sigilosa, ok? Sigiloso. Ou seja, de manter segredo, de manter oculto, em sigilo, ok? Artigo 7º. No caso de não oferecimento da denúncia, não ofereceu denúncia, foi um crime, não ofereceu a si mesmo, ok, tudo bem. Ou ofereceu, teve rejeição, ou teve aceitação, mas teve absolvição, é facultado ao indiciado ou ao réu após o arquivamento definitivo do inquérito, ok? Ou seja, finalizou, arquiva-se o inquérito de fulano de tal, né?
ou trânsito em julgado da sentença, requerer a retirada. Olha só o que ele vai poder requerer a retirada. Ó. Requerer a retirada da identificação fotográfica do inquérito ou processo. Então, após todo o trânsito julgado, né, ou após não oferecimento de denúncia, após a absolvição, após a rejeição, então fica facultado. Se ele quiser fazer, ele pode ingressar com um pedido de retirada da identificação fotográfica de todo esse processo, ok? Tranquilo? Desde que apresente provas da sua identidade, ou seja, ele vai ter que estar identificado nesse ato, ok? É um ato que só ganha consistência com o seu documento de identidade comprobatório no ato do pedido, ok? Então, essas são as circunstâncias que o indivíduo vai poder fazer a retirada do arquivo fotográfico, ok? Vamos avançar então, porque nós ainda temos o artigo 7º da lei, ok? Nós temos o artigo 7º da lei, nós estamos quase fechando aqui. Acompanha, fica comigo aí, não vai embora não. Fica comigo aí até o finalzinho da 12037, você vai entender tudo sobre identificação criminal. Presta atenção aí, ó, o artigo 7º da lei, é ele, olha só. A exclusão dos perfis genéticos dos bancos de dados ocorrerá no término do prazo estabelecido em lei para prescrição do delito, ou seja, obedece o prazo prescricional. Ok? A parte B do artigo 7º, a identificação do perfil genético será armazenada em banco de dados sigiloso. Olha só, novamente a palavra sigiloso, ok? É necessário sigilo diante das informações criminais, conforme regulamento a ser expedido pelo Poder Executivo. E aí, eu queria falar um pouco mais sobre o DNA. Eu queria que você prestasse muita atenção aqui, são coisas, são fatos, são coisas importantes acerca da lei, e também acerca da importância do DNA. É uma ferramenta, sem dúvida, espetacular dentro da segurança pública. Há o respeito da nossa parte, mas também há um questionamento sobre a viabilidade da atuação na área da identificação. Mas preste atenção como é um grande auxiliar em relação ao local de crime. Presta atenção, olha só. A identificação genética já era utilizada largamente no campo do direito da família, principalmente no exame do DNA. Para quem não lembra, ou é da minha geração, conhece muito bem um apresentador chamado Ratinho. Então, o Ratinho, ele começou um programa e tinha um quadro no programa que era um quadro do DNA. E ele fazia uma festa, um alvoroço, rapaz, e chegava aquele povo, e era um quebra-quebra, e o pessoal não se entendia. Era uma coisa de louco. E quando ele chegava lá, ele apresentava o pai, o possível pai e a mãe. Normalmente a dúvida está na paternidade. Então, e aí o que acontecia? O cara afirmava, eu acho que sou pai. E dizer, ele... E às vezes eu não entendo o ser humano. A mulher falava, não, ele não é o pai. E o exame era feito. E daqui a pouco, aquela correria toda, entram aqueles assistentes de palco e ele vem com aquele papel que revelava um mistério. E ele aguentava o povo ali pelo menos uns 30 minutos ali, aguentando a audiência até abrir aquele envelope. E ali estava o resultado. O exame de DNA queria comprovar ou não a paternidade daquele homem que estava ali aguardando, sentado com ele no meio do palco. E aí ele revelava, ele abria com aquele mistério todo. E agora? Leio que se comprova a paternidade de fulano de tal. E aí era aquela festa. E aí os auxiliares de palco entravam e começava aquela baderna total. E o povo começava a ir à loucura. E a mulher já ficava braba e queria bater no assistente de palco. E aquela correria toda. E o homem saía feliz, com um sorriso de um lado do outro, com mais ou menos 4.000 dentes na boca. Enfim, o DNA ganhou o público brasileiro, ele ganhou reconhecimento, ele ganhou aderência como uma grande ferramenta. Ele foi reconhecido de público. O povo brasileiro entendeu que o DNA era eficiente, uma assustadora ferramenta para quem pretendia fazer algo errado e podia ser pego com um simples exame. Então, não há que se discutir que o DNA tem sua eficiência técnica. Não há que se discutir. A questão
é quanto à eficiência na geração de perfis e banco de dados. Ok? Devemos novamente nos remontar ao princípio da lei, né? Nemo tenuto se detegere. Ok, o que nós estamos querendo dizer? Ninguém é obrigado a formar prova contra si mesmo. Nós temos aí alguns casos, né, onde a própria justiça, né, conseguiu liberar para cerca de alguns exames, como o caso do toxicológico, no caso do álcool, da alcoolemia. Ou seja, álcool no trânsito. Presta atenção, que aponta para a seguinte questão, olha só. A partir do momento que esse indivíduo se recusa a fazer o exame, né, de alcoolemia, o famoso bafômetro, ok? Ele já está se autoafirmando culpado, ok? Então, existem alguns casos em que nós estamos avançando muito em relação à alcoolemia. Quem sabe não é o caminho também para o DNA. Mas preste atenção aqui, ó, né? Toda essa lei, né, tudo que a gente está falando aqui, ela se encontra na 12, né, na 12654, né, que fala especificamente da criação de perfis genéticos. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu queria que você observasse muito bem. Alguns exemplos, né, em relação à utilização potencial do DNA, por exemplo, em local de crime. Preste atenção, olha só. Nós temos aqui os casos de crimes de estupro, ok? Né, que são feitos a partir do sêmen do autor. Muito rico, né, o sêmen muito rico em material genético. Observe, olha só, nós temos também crimes de homicídio, olha só, sangue, ok? Sangue, né? Restos deixados pelo criminoso na cena do crime ou até mesmo no corpo da vítima, ok? Ou até mesmo no corpo da vítima. Então, são os três aspectos simples, né, de local de crime. Nós temos também no crime de furto, né? No crime de furto, onde nós podemos encontrar também, né? Podemos encontrar material no próprio fio de cabelo, ok? Fio de cabelo deixado, né, na cena do crime, que podem auxiliar e ajudar na identificação. Quando nós falamos de fragmento, né, de materialidade de prova de crime, nós percebemos aí, nós temos a percepção natural de como o DNA pode ser potencialmente utilizado e bem desenvolvido no âmbito da identificação criminal. Eu queria que você entendesse que a lei, no aspecto geral, tá, ela tem nos auxiliado em todo o processo de identificação. Tá? Tem nos auxiliado, tem nos ajudado, né, para que possamos avançar em todo o processo de identificação. Ok? Mas o DNA o banco de dados ainda é um grande problema, na questão da identificação criminal. Nós não conseguimos resolver acerca da questão dos perfis, dos bancos de dados genéticos. Eu queria que você observasse aqui, olha só, a identificação criminal, né, quanto à identificação criminal, quanto à parte datiloscópica e fotográfica, ela se dá em dois aspectos, ok? A primeira delas é a direta, né, em que a pessoa está presente, ok? Ela se faz presente. E também nós temos dois aspectos quanto à identificação direta, ok? A pessoa pode estar presente e estar portando documento de identificação. E nós sabemos muito bem que a lei é muito clara e ela diz que o civilmente identificado não será identificado criminalmente. Portanto, portando documento, né? Se portar documento, não se coleta. Não se coleta, civilmente identificado. Se ela estiver presente, a identificação direta, não portar o documento, ele é, né, civilmente não identificado, portanto, ele é identificado no processo datiloscópico. É feito, né, a coleta do material datiloscópico. E nós temos uma outra forma aqui, presta atenção aqui, que essa é importante. Nesse caso aqui, a pessoa não está presente, a identificação indireta, né, nós até damos como exemplo, que acontece em muita constância, é o caso da Maria da Penha.
né? Onde o agressor ele se evade, some e ninguém consegue encontrar. E como nós sabemos, não há fiança para Maria da Penha. Ele vai ter que ser preso de qualquer jeito. Porém, o inquérito policial, né, ele é formulado, ok? Ele é dado procedimento ao inquérito policial. Essa identificação é feita de forma indireta, através da narrativa da pessoa que está estabelecendo a queixa. Ok? Então, isso é a nossa aula de hoje. Nós falamos acerca da identificação criminal, né? Ela é tratada pela Lei 12.037. Espero que você tenha gostado dessa aula concursa. E eu estou aqui torcendo por sua aprovação. Até a próxima aula. Fique conosco. Um forte abraço e até mais.